Olá, meu nome é Adriano Fabro e essa é uma aula do curso de Processamentos Finais e Sistemas Mecânicos Lineares sobre identificação de sistemas lineares. Tá? Então, ao longo dessa aula, a gente vai falar sobre, de maneira geral, né, sobre a identificação de sistemas do tipo SIS, ou LTI, né, então, do tipo Single Input, Single Output, de sistemas lineares invariantes no tempo, né. Então a gente vai começar a falar sobre os efeitos de entradas aleatórias na resposta de sistemas, né? Isso seguindo aí da última aula que a gente começou a falar de processos estocásticos, né? Então, como que eu consigo calcular a resposta de um sistema linear invariante no tempo, dado que a entrada é um daqueles processos estocásticos que a gente viu na nossa aula, né? E aí, depois, na sequência, a gente vai falar sobre relações de entrada e saída com ruído aditivo, que é a maneira que a gente vai modelar um ruído de medição para um caso típico de estimação de sistema linear, né? E aí a gente vai falar sobre a função coerência ordinária, que é uma medida da qualidade aí da linearidade, né? E finalmente a gente vai falar sobre identificação de sistemas lineares propriamente, né? Então, no final dessa aula, eu espero que vocês sejam capazes de utilizar esses estimadores que a gente vai definir aqui para a identificação de sistemas lineares a partir de dados experimentais. Que vocês sejam capazes de selecionar o melhor estimador ou mais adequado para diferentes situações experimentais e principalmente aqui, ou também principalmente, entender o efeito da coerência ordinária na qualidade dos estimadores. Tá? Então, imagina aqui que eu tenho o nosso sistema linear, que a gente vem estudando até agora, né? Então, eu estou tratando ele como um sisteminha e dessa maneira ele tem uma entrada x e uma saída y, né? Com uma entrada aqui começando no tempo zero, no tempo t0, né? A gente tem essa resposta aqui, de maneira geral, através dessa integral de convolução, né? A gente já viu isso várias vezes, né? Só que imagina agora que isso aqui valendo, né? O meu sistema seja estável. Só que agora eu tenho uma entrada aleatória estacionária x de t, né? Descrita aí por um processo estocástico, né? Que esteja em regime permanente. Então, um processo estocástico aqui em regime permanente, né? Dessa maneira, a minha saída y de t também será um processo estocástico estacionário, né? Na medida em que esse t0 aqui tende para o infinito, né? Então, se eu substituir aqui a minha resposta lá, vindo do menos infinito até o t, e aí a partir do tempo zero, que é a partir que eu estou utilizando a minha resposta, até o infinito, né? Eu vou ter essa integral de convolução, e esse termo aqui da minha integral de convolução, que vai depender de t, né? Ele é um processo estocástico. E aí, à medida que eu faço essa integral ΔT para cada um dos tempos, né? Isso aqui vai ser tal que isso aqui, essa conclusão aqui, a resposta dessa integral aqui também vai ser um processo estocástico, né? Que vai ser a minha própria saída. Então, a partir dessa expressão aqui, a gente vê que tanto quando a minha entrada é uma entrada aleatória, né? Estacionária, a minha saída y de t também vai ser uma saída aleatória estacionária. Então, quando eu coloco como entrada num sistema linear um processo estocástico, a minha saída também vai ser um processo estocástico, né? E a gente viu que a maneira mais simples aí, né, que talvez a maneira mais adequada de abordar um problema desse tipo é através dos seus momentos estatísticos, né? Então, uma parte importante do que a gente vai ver agora é justamente derivar os momentos estatísticos das relações entrada e saída, tá? Então, eu não vou demonstrar aqui, isso vai ficar como exercício para vocês, que as relações aqui desses primeiros estatísticos aqui, esses momentos estatísticos aqui de primeira e segunda ordem, né? Então, eu posso mostrar que o valor médio da saída está relacionado com o valor médio da entrada através dessa integral aqui, tá? Isso quer dizer o quê? Que se a minha entrada, a minha excitação do sistema tiver média nula,
com certeza a minha saída vai ter média nula, dado que isso aqui funciona para qualquer sistema linear, qualquer sistema. Independente do tipo de sistema que tiver aqui, se a entrada tem média nula, a saída tem média nula. Tá? Essa expressão aqui gigante, né, ela é meio complicada, né, mas ela relaciona a autocorrelação da minha entrada com a autocorrelação da minha saída através da função resposta ao impulso unitário do meu sistema. Tá? Então, eu tenho que resolver esse cara aqui. Eu consigo também relacionar a autocorrelação da minha entrada com a correlação cruzada da minha saída através dessa expressão aqui, que é como se fosse uma integral de convolução aqui, né? Dos dois sistemas. Tá? Então, essa relação aqui está dizendo para mim que se a média da entrada é zero, a média da saída é zero, independentemente do H de t, né? A gente viu aqui que essas relações de autocorrelação, elas são bem complexas e mais difíceis aqui de lidar na prática, né? Então esse resultado aqui é bem interessante, mas ele é pouco prático, tá? Então é mais comum, é mais adequado aqui, eu diria, a gente começar a tratar essas relações no domínio da frequência, usando o que a gente viu lá do teorema de Wiener-Kimchi, né? Ou seja, um teorema que relaciona as densidades espectrais de potência com as funções de autocorrelação do meu processo estocástico. Tá? Então, dessa maneira, se a gente aplica naqueles resultados ali a transformada de Fourier, né? Então, a gente tem esse resultado aqui das funções de autocorrelação, aplico a transformada de Fourier, vou chegar nesse resultado aqui, tá? O que ele está falando? Ele está falando que a autocorrelação da entrada, a autodensidade espectral da entrada se relaciona com a autodensidade espectral da minha saída através do módulo da minha função resposta em frequência. Tá? Então, repara que isso aqui é bem mais simples do que essa expressão aqui de trabalhar, né? Então, basicamente, isso aqui vira um produto algébrico dessas duas quantidades aqui, que em princípio eu sei, né? Então, eu sei o meu sistema linear e sei qual é a entrada do meu sistema, né? Repara que o que esse resultado aqui quer dizer é que o que essa relação aí quer dizer é que a densidade espectral de potência da entrada ela é modulada ou moldada, vou dizer assim, pela FRF do sistema. Então eu tenho um certo conteúdo espectral do meu processo estocástico de entrada e esse conteúdo espectral ele é moldado pela FRF do meu sistema para dar a densidade espectral da minha saída. Tá? Uma outra propriedade importante aqui, a gente viu na última aula, mas aqui é legal enfatizar que a variância da minha saída é a área sobre essa curva SYY, da densidade espectral de potência da saída, né? Isso dá para demonstrar, a gente viu isso aqui na última aula. Tá? Então eu consigo calcular algumas coisas interessantes que são tipicamente utilizadas aí para medir desempenho e para avaliar a resposta de sistemas, a excitações aleatórias, tá? Que não é bem o foco desse curso aqui, mas é interessante porque a gente vai utilizar para os nossos estimadores de sistemas lineares. Tá? Agora, se eu aplicar essa mesma transformada de Fourier aqui para minha relação de correlação cruzada, né, o RXY aqui, eu vou ter essa relação aqui, que é bem parecida com a última, né? Só que agora ela está dizendo o seguinte, que a minha autodensidade espectral de potência da entrada, né, se relaciona com a densidade espectral de potência cruzada da entrada com a saída pela FRF aqui, tá? Então lembra que essa FRF aqui, ela tem amplitude fase, né? Essa autodensidade espectral de potência aqui, ela é um número real, ela é real, né? Ela só tem amplitude aqui, ou ela só tem a parte real dela, na verdade. Isso significa que a densidade espectral de potência cruzada contém a informação de fase da minha FRF. Então, eu tenho uma mudança de amplitude aqui que vai depender do SXX do H de F, né? Mas, basicamente, a partir desse resultado, dá para dizer que a fase da densidade espectral de potência cruzada é igual à fase da minha FRF, tá? E aí, a partir desse resultado aqui, a gente também consegue escrever essa relação, que é
está me dizendo que a função resposta em frequência é igual à razão entre a densidade espectral de potência cruzada com a autodensidade espectral de potência da entrada, tá? Então, essa razão aí vai dar uma base, ela vai ser a base para os nossos estimadores de sistema linear, né? Então, ele vai ser a base aí para a identificação dos sistemas lineares, né, com a abordagem desse curso. Então, um exemplo interessante aqui é esse sistema contínuo aqui de primeira ordem, né? Seria sistema contínuo de primeira ordem, que eu tenho uma entrada e uma saída. Como ele é de primeira ordem, ele vai ter uma função resposta impulso unitário desse tipo aqui, consequentemente, uma função resposta em frequência desse tipo aqui, tá? Então, assumindo que o meu x de t aqui tem a média 0, né? E que seja uma entrada do tipo ruído branco, né? Ou seja, ela tem uma autocorrelação do tipo delta de Dirac, que é o que a gente viu nessa última aula, né? A gente entendeu por que isso aqui acontece. Nesse caso aqui, eu consigo calcular a autocorrelação da saída, né? Por que eu estou interessado em calcular a autocorrelação da saída? Lembra lá? Porque a autocorrelação da saída é um momento estatístico da minha saída, né? Então, esse cara aqui, ele é uma quantidade determinística, então não é uma quantidade aleatória, né? Se eu olhar só para a saída, simplesmente, minha saída vai ser aleatória, mas essa quantidade aqui, ela não é aleatória, ela é determinística, então eu posso utilizar ela de alguma maneira, tá? Melhor do que esse caso aqui em aleatório. Então, substituo lá na expressão, né, que a gente calculou, e vou ter esse resultado, substituo lá, né? Então, aqui entra a minha autocorrelação, que é o sigma x delta. Separo aqui essas... pegar uma caneta aqui, né? Separo essas duas integrais aqui, né? Então, vou ter esse primeiro termo aqui nessa integral aqui, tá? E aí eu vou ter uma integral em d tal 2 de uma função vezes um delta de Dirac, né? Isso aqui a gente já viu várias vezes como é que calcula, né? Usa essa propriedade da função delta de Dirac lá de peneiramento. E aí tenho esse resultado aqui, que é essa integral meio esquisita, tá? Mas que ela é, basicamente, por definição, a minha autocorrelação da minha função resposta ao impulso unitário, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Se eu aplico um ruído branco como entrada do meu sistema linear, tá? A autocorrelação da saída é uma versão escalonada da autocorrelação da função resposta ao impulso, tá? Ou seja, se eu aplico um ruído branco na entrada do meu sistema, eu tenho automaticamente alguma informação, através aí de um momento estatístico, da resposta ao impulso unitário do meu sistema, tá? Então, quer dizer que se eu quiser identificar esse sistema, eu quiser ter alguma informação sobre ele, eu posso utilizar, excitar ele com um ruído branco, e aí eu vou entender melhor como é que funciona, ou como é que eu descrevo, como é que é essa função de minha função resposta ao impulso unitário através dessa função de autocorrelação aqui, tá? Como que seria a interpretação desse resultado aqui no domínio da frequência, né? Lembra lá que a gente viu que esses resultados em termos do domínio do tempo, eles são bem mais complicados e mais difíceis de interpretar, né? Então vamos dar uma olhada como é que isso fica na frequência. Então, se eu estou olhando aqui o meu ruído branco na frequência, deixa eu pegar aqui o apontador. Se o meu ruído branco aqui na frequência, ele vai ter essa densidade espectral de potência, tá? Que é basicamente a transformada de Fourier do delta de Dirac, que me dá uma constante, né? Ela é unitária em todo o espectro de frequência. Então eu vou ter que a PSD do ruído branco é simplesmente uma constante em todo o espectro de frequência, vezes esse sigma aqui, que seria como se fosse um desvio padrão, aí, uma medida de espalhamento do meu sinal, tá? Aplicando lá no teorema, eu tenho que a auto-PSD da saída é, de novo, escalonada pela amplitude da FRF vezes a auto-PSD da entrada. Como a auto-PSD da entrada é essa constante, né, eu tenho que a auto-PSD da saída é o próprio módulo
da minha FRF, tá? Então, olha que interessante, o fato de eu excitar o meu sistema com um ruído branco na entrada, se eu olhar para a auto-PSD da minha saída, eu já vou ter o módulo da minha função resposta em frequência vezes esse fator aqui de espalhamento ou de desvio padrão do meu ruído branco de entrada, tá? Ou seja, a PSD de saída é uma versão escalonada da amplitude da FRF. Então eu posso usar essa propriedade aqui para tentar investigar a função resposta em frequência de um sistema linear, tá? Isso quer dizer também que a variância da saída da FRF ela é espalhada ao longo das frequências de acordo com a minha FRF aqui, tá? Por quê? Né? Lembra que a variância é a área debaixo dessa curva, então a variância do sinal é a área debaixo dessa função resposta em frequência aqui, escalonada em amplitude, tudo bem? Então, eu vou ter mais variância em torno, eu vou ter a maior contribuição da variância, digamos assim, né, em torno das frequências de maior amplitude do meu sistema. Tá? Que seria uma coisa desse tipo aqui, né? Então, eu tenho lá um módulo da minha FRF, de um sistema de primeira ordem, aplico aqui a meu ruído branco de entrada, né, com uma certa amplitude sigma x, e aí a PSD da saída vai ter esse formato aqui exatamente, né, onde a área debaixo dessa curva é a variância do sinal, e a amplitude dela é a amplitude da FRF escalonada por sigma x, né, então o que a gente estava falando aqui é que, por exemplo, a variância do sinal ela tem maior contribuição dessa região aqui, que tem maior contribuição em frequência, tá? Então, basicamente, isso é uma interpretação interessante, que as maiores contribuições para a variância do sinal vêm das regiões da FRF que tem maior amplitude. Tá? Posso fazer a mesma coisa aqui para a PSD cruzada, né? Só que qual que é a grande diferença aqui? Que com a PSD cruzada eu vou passar a ter as informações de fase do meu sistema, né? Porque agora a minha entrada é modulada pela função resposta em frequência complexa aqui, né? Então ela tem amplitude e fase. Tá? E eu também consigo usar o resultado lá para calcular a autocorrelação, a correlação cruzada entre a entrada e a saída, né? Do meu sistema linear aqui, tá? Então, como eu tenho meu H de T, nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Tenho o meu ruído branco, consigo calcular a correlação cruzada entre a entrada e a saída, que vai ser essa versão escalonada aqui da própria função resposta ao impulso unitário. Tá? Então a gente tem uma propriedade muito parecida aqui com o caso da auto-PSD e da autocorrelação da saída, né? Só que agora eu tenho informação de fase, né? E aí com isso eu tenho a informação completa da minha resposta ao impulso unitário, tá? Então repara que se eu uso os momentos estatísticos cruzados entre a entrada e a saída, eu começo a ter uma informação completa de amplitude e fase e, consequentemente, da função resposta ao impulso unitário do meu sistema linear invariante no tempo. Tá? Então, a entrada do ruído branco gera uma versão escalonada da FRF ou da função impulso, né? Da correlação cruzada, está escrito errado aqui, perdão. E aí, obviamente, a gente consegue imaginar já que a gente consegue utilizar esse princípio para a identificação de sistemas, né? Que princípio? Que se eu excitar um sistema linear com ruído branco, eu consigo, de alguma maneira, identificar a minha FRF, identificar a minha função resposta ao impulso unitário, tá? Só que lembra que, na prática, a gente não consegue realizar um ruído branco, né? A gente só consegue realizar um ruído branco limitado em banda. Mas a gente viu lá na aula passada que qual que é a diferença, né? Se o meu ruído é limitado em banda, essa expressão aqui vai ser válida até uma certa frequência, o que significa que eu vou conseguir identificar essa minha função resposta em frequência até uma certa frequência máxima. Tá? A gente pode trabalhar com isso, não tem problema. Um outro exemplo aqui é o caso de ter um sistema de segunda ordem. Né? Então, tipicamente, em um massa-mola é um sistema linear de segunda ordem, em que eu tenho uma força
x de entrada e um deslocamento y de saída. Com isso eu tenho um sisteminha desse tipo aqui. A gente já viu aqui, em alguns momentos desse curso, né? Ela vai ter uma função resposta-impulso desse tipo aqui, para um sistema subamortecido, né? E uma função resposta-impulso unitário nesse formato aqui, bem clássico, né? Então, de novo, se a minha entrada é um ruído branco, eu vou ter essa função de autocorrelação aqui com delta de Dirac, tá? Consequentemente, aplicando lá os resultados, vou ter uma função de correlação cruzada dada pela própria resposta ao impulso unitário escalonado por esse sigma x, e vou ter a densidade espectral de potência cruzada como uma versão escalonada da minha FRF do sistema, tá? Então, isso aqui confirma que eu consigo, só para reiterar, que eu consigo também utilizar isso para sistemas, esse mesmo resultado para sistemas de ordem superior, tá? Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua falando de função coerência, ou na próxima parte da aula, né? A gente continua com o tema aí.